tire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro. Mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo ser. Aleluia. Ei, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que você que está aí quer ser um homem, uma mulher de Deus segundo o coração de Deus. Essa canção é linda, está no meio dos louvores que não são novos, mas traz uma mensagem poderosa. Sabe, foi Davi quem disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Ei, precisamos pedir a Deus essa pureza. Precisamos pedir a Deus um espírito que não se abale. Como canta a Nívia Soares, não seremos abalados, não seremos abalados. Hoje nós queremos trazer algo da parte de Deus, dos atributos de Deus para a minha, para a tua vida, para as nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, declarando, sabe, que essa palavra ela vai ser rema no teu coração, na tua mente. Que essa palavra vai entrar e ela vai cumprir todo o propósito que o Senhor já determinou. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Tu és o meu Abba, o meu Pai. Senhor, nesse momento eu entrego a Ti essa palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para fluir em mim. Faz de mim um vaso, Senhor, ó Deus, mas que seja a Tua unção, ó Deus. De mim eu não tenho nada, Senhor. Por isso eu te peço, doce Espírito, vem, capacita, vem, enche, vem, sopra. Ó Deus, que esse sopro alcance cada um lá na live, ó Deus, cada um em casa, Senhor, aonde estiver agora, aonde escutar nesse momento ou posteriormente, ó Pai, que sinta a Tua doce presença, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e completa a Tua obra conforme o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, você sabe que Deus deu pra gente uma série com o título Quem Te Inspira? E quando Deus deu essa série,
Ele me deu a estratégia, e eu sei que veio do alto, de trabalhar o Quem Te Inspira em duas partes. Quem te inspira no Antigo Testamento e quem te inspira no Novo Testamento. Nós estamos abordando quem te inspira no Antigo Testamento. Nós já abordamos 3 estudos. Então nós falamos sobre quem te inspira no caráter. Foi quando a gente abordou a vida de Daniel e também a de Samuel. Quem te inspira na coragem. E a gente falou da vida de Jonatas, tá certo? E foi assim, algo muito especial. Quem te inspira na unção. E aí, gente, foi demais, porque a gente pôde estudar a vida de Elias, a vida de Eliseu, outros momentos maravilhosos. E hoje, no 4º episódio da série, sobre o que nós vamos falar? Bom, quando eu pedi a Deus a direção, eu estava sentindo vontade de falar sobre submissão, sobre obediência, mas Deus disse, não é nenhuma nem outra coisa. Você vai falar sobre lealdade. Quem te inspira sobre lealdade? Sabe? Eu quero dizer que meu Deus, teu Deus, o nosso Deus, é um Deus que age com lealdade. Sabe, a palavra de Deus, ela fala de lealdade muitas vezes. Mas o mais marcante, talvez, seja você atentar para o fato de que a palavra de Deus, ela fala de lealdade referindo-se ao próprio Deus. Deus é um Deus leal. A lealdade faz parte dos atributos de Deus. Faz parte de quem Deus é. Deus é Deus leal. É a natureza dele, é atributo dele, é característica dele. Ele não vai ser desleal nunca, porque Deus é Deus leal. Tá bom? Então veja só, eu quero começar lendo com você. Jeremias 9, verso 23 e 24. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu estou lendo na NVI. Tá? Então a versão NVI, eu copiei aqui a NVI, porque eu estou com a King James aqui. A NVI diz assim, verso 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Presta atenção. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, assim declara o Senhor. Jeremias 9, verso 23 e 24. É o texto base. Eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Eu quero pegar essa frase. Eu ajo com lealdade. Ei, Deus é a minha maior referência. Deus é perfeito, é completo. Nele não há falha. E ele diz, eu ajo com lealdade, com retidão e com justiça. Lealdade é atributo de Deus. Lealdade faz parte da maneira como ele age em toda a eternidade. Deus é Deus leal. Ei, será que a gente tem que ser leal? Sabe, estudando a palavra de Deus e até quando a gente fala sobre discipulado, a gente aprende que quem é filho tem herança. Quem é filho vai ficando parecido com o pai. Se ele é o meu pai, se ele é o teu pai, e ele é o meu e o teu pai. E a Bíblia diz que Deus sempre age com lealdade. Eu preciso ser leal. Você precisa ser leal. Hoje nós queremos falar quem te inspira na lealdade. Sabe? Lealdade é extremamente importante. Eu já disse, é atributo de Deus. E deve fazer parte do caráter de cada cristão. Sabe? Talvez a gente esteja dizendo, mas pastor, lealdade é um atributo, é uma característica que está escassa esses dias. É verdade. Quantas amizades se romperam por um ato de deslealdade? Quantas rasteiras foram dadas em pessoas no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, por deslealdade? Quantas pessoas foram passadas para trás, tiveram suas oportunidades tolhidas, porque alguém foi desleal, desonesto, fraudulento, corrupto? Sabe? A deslealdade é uma característica extremamente importante. Ela é da essência de quem Deus é. E ela precisa ser da minha e da tua essência. Mas ela hoje é escassa, porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Eu não sei se você já viu, mas eu vi uma pesquisa uma vez de uma doutoranda da PUC do Rio, onde ela dizia que 70 e poucos por cento, eu não vou dizer os porcentos porque eu não lembro agora com exatidão, mas era mais de 70% dos brasileiros eram facilmente corrompíveis. Ora, quem se abre para o universo da corrupção não consegue fechar com o universo da lealdade. Se alguém é facilmente corrompível, não vai conseguir permanecer leal quando o cinto apertar. Não vai conseguir
manter firme no compromisso quando vier a hora da prova. Ei, o leal, ele não abre. O leal continua na frente do combate. O leal, ele é pau para toda obra. O leal, a pessoa leal, o homem leal é aquele que o seu líder pode contar. Sabe? O esposo leal, ele sempre está ao lado da sua esposa. A esposa leal sempre está ao lado do seu marido. A ovelha leal sempre está ao lado do seu pastor. O membro de célula leal sempre é parceiro, ajudador do líder de célula. O membro de uma equipe do Ministério de Louvor, do Ministério Multimídia, da intercessão, seja lá de qual equipe for, se ele é leal, ele está trabalhando junto com a sua liderança. Lealdade, atributo de Deus, que tem vários personagens da Bíblia que nos inspiram. Ei, tem muita gente pensando que lealdade e fidelidade é a mesma coisa. O mundo até trata uma como sinônimo da outra, mas biblicamente falando não é. A lealdade, ela contém fidelidade, o que quer dizer que fidelidade é menos do que lealdade. Lealdade é um plus, é algo mais, é mais completo. Dentro dela está a fidelidade. O leal, ele é fiel e muito mais. Captou? O leal, ele é fiel e muito mais, porque a lealdade contém a fidelidade. Os autores buscam distinguir fidelidade e lealdade da seguinte maneira, dizendo que a fidelidade está diretamente relacionada com a palavra, com o contrato, com documentos assinados. A gente fala muito, por exemplo, que no casamento tem que haver fidelidade, porque o casamento é um contrato. É uma aliança que foi feita, sabe? Onde alguém pegou a palavra, geralmente assinando um documento. O casamento civil tem documento. Casamento dentro da igreja a gente faz um termo de ata também, um documento. E é importante manter fiel ao compromisso empenhado. Isso é fidelidade. Isso é valoroso, tem uma importância muito grande. Mas deixa eu te falar que a lealdade vai além, porque a lealdade não precisa de documento assinado. A lealdade não precisa de um termo, de um contrato, de um compromisso. A lealdade é caráter. A lealdade tem a ver com o senso de dignidade de cada um. A lealdade tem a ver com a caminhada que foi iniciada ao lado de alguém, que você começou a ver naquela pessoa alguém que merece o seu apoio, a sua aliança, alguém que está buscando fazer a coisa certa e você disse: eu estou com ele, eu estou com ela. E você firmou uma aliança, uma história de lealdade. Sabe, a Bíblia tem vários exemplos de lealdade. Essa semana ainda, na terça-feira, a gente falou sobre quem te inspira na coragem. E eu falei de Jonatas. Mas deixa eu te dizer que Jonatas também me inspira na lealdade. Porque Jonatas fez um pacto, uma aliança de boca com Davi, o seu amigo, e constituiu Davi o seu melhor amigo. E ele disse para Davi: Davi, em toda e qualquer circunstância, pode confiar, porque quando eu te disser, é para salvar a tua vida. Quando eu te disser, é para te proteger. Quando eu mandar um recado, creia que há verdade no meu recado, na minha mensagem. E a Bíblia diz que várias vezes a vida de Davi foi preservada, porque a lealdade de Jonatas era tamanha, que ele livrava Davi até das garras de Saul, o pai de Jonatas. Sabe? Livrava Davi desses momentos em que Saul, às vezes endemoniado, Saul sem ter um entendimento mais de Deus naquele momento, estava fazendo coisas erradas. E aí Jonatas mantinha a aliança com Davi e dizia: não, Davi é homem de Deus, Davi foi separado por Deus, Davi está seguindo a vontade de Deus. E embora meu pai esteja cego nesse momento, esteja espiritualmente perdido, confuso, eu permanecerei na minha aliança com Davi, porque Davi está aliançado com Deus. Eita, pastor, nunca tinha percebido dessa lealdade toda de Jonatas. Pois é, deixa eu te falar que uma criança me inspira na lealdade. Sabe quem? A garota na casa de Naamã, a escrava, a serva na casa de Naamã. Olha para mim aqui, ó. Aquela menina não tinha motivo nenhum para querer o bem do seu senhor, para querer o bem do patrão, Naamã, o general de guerra. Mas quando ela soube, ela percebeu dentro daquela casa, no ambiente íntimo da casa, que Naamã estava leproso.
ela foi leal. Ela quis o bem dele, ela quis o melhor dele. Ela foi leal, ela chegou para a patroa e disse: minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse, lá em Israel, de onde eu fui tirada cativa, lá em Israel tem homem de Deus que, se ele orar sobre a vida de Naamã, meu senhor, ele vai ficar curado. Aquela menina foi leal até o tutano. Ela era escrava, ela não recebia salário, ela sofria pela ausência da casa paterna, mas ainda assim, quando ela teve a oportunidade de demonstrar aliança, lealdade, ela o foi. Você não precisa estar na zona de conforto para ser leal. Você não precisa estar vivendo o melhor momento para ser leal. Ei, é na prova que a gente dá prova de lealdade. É na adversidade que a lealdade aparece, que os leais florescem. Quer ver só uma coisa? Experimenta passar por uma doença grave. Experimenta passar por um estado de falência, que você vai ver as pessoas que eram amigos, entre aspas, desaparece, já era, sabe? Tinha dinheiro e não tem mais, acabou os amigos. Tinha saúde e não tem mais, acabou os amigos. Mas aquele que é leal, a Bíblia diz: em todo tempo amo um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Eu me arrepio agora, porque feliz é aquele que puder contar as pessoas que verdadeiramente são leais, que são amigos, que estão dispostos, sabe, a desembanhar a espada em qualquer momento e dizer: eu estou na defesa, eu sou aliado, eu estou sonhando junto, eu faço parte daqueles que são escudeiros, que são valentes. Você lembra da história de terça-feira? Quando Jonatas venceu o exército dos filisteus, apenas ele e o escudeiro. Olha a lealdade daquele escudeiro, a ponto de ser quase uma insanidade, de dizer 2 contra um exército. 2, o texto diz, era um acampamento de filisteus. Mas quando Jonatas disse: o Senhor me mandou ir até lá, o escudeiro disse: eu estou junto. O que quer que aconteça, eu estarei contigo. Lealdade. Só faz isso quem é leal. Leal é um senso de dignidade, é um caráter de Deus soprando em mim, soprando em você. Caráter de Deus sendo forjado na nossa vida. Deus quer pessoas de lealdade na sua igreja, pessoas de lealdade na célula, pessoas de lealdade constituindo famílias, se tornando pais e mães e gerando filhos igualmente leais. Quem te inspira, pastor, na lealdade? Já falei da menina lá, escrava na casa de Naamã. Já falei de Jonatas. Mas tem um cara que tem um peso maior. Eu quero falar de Abisai. Abisai me inspira na lealdade. Talvez você nunca ouviu falar nesse nome Abisai. Abisai não está no meio dos grandes da Bíblia. Não é a história de Jonatas, de Davi, de Daniel, de José. Não é a história de Sansão. Não é a história, sabe, daqueles mais famosos da palavra, Moisés, Josué. Não é. É a história de um dos 37 valentes de Davi. A história de Abisai, ela pode ser contada de trás para frente. Eu quero começar pelo capítulo 23 de 2 Samuel. Capítulo 23 de 2 Samuel, queridos, é um capítulo que fala das últimas palavras de Davi. Davi já era um homem idoso, a morte já o aguardava, e ele tinha consciência disso. Ele já estava preparando Salomão, seu filho, para assumir o trono. E no capítulo 23 de 2 Samuel tem as últimas palavras de Davi. Assim que terminam as últimas palavras de Davi, está lá relacionado, últimas palavras de Davi. Assim que termina aquela lista das últimas palavras, vem uma homenagem bíblica aos 37 valentes de Davi. O texto é lindo, vale a pena você ler lá a história de homens que a Bíblia identifica como 37 valentes de Davi. Quero abrir um parênteses aqui antes de falar de Abisai, para dizer o seguinte: um dia eu preguei nessa igreja, um dia eu chamei algumas pessoas que subiram aqui nesse altar, quando a gente falou de coragem naquele dia. E eu me lembro que a gente usou o texto da história de Davi em Ziklag. A história de Davi em Ziklag diz que os seus 600 homens
Ao chegarem na cidade de Ziclac, isso é 1 Samuel capítulo 30, tá? A história de hoje é 2 Samuel, mas a história de Ziclac, é um parênteses que eu estou abrindo aqui, é o capítulo 30 de 1 Samuel. A Bíblia diz que quando Davi volta para Ziclac, que era uma cidade filisteia, onde o exército de Davi estava acampado, a família estava lá, um exército inimigo aproveitou a saída de Davi e dos seus homens e invadiu Ziclac, incendiou Ziclac, destruiu tudo e levou os filhos e as filhas e as esposas e os anciões, levaram cativos. E os 600 homens de Davi chegam e a Bíblia diz que eles ficaram completamente amargurados. A palavra lá é amargurada. Eles ficaram entristecidos, chorando, porque haviam perdido seus filhos e filhas, esposas e pais, porque os anciãos também tinham sido levados. Então, o desespero foi tão grande que aquele povo botou a culpa em Davi e quis matar Davi. O próprio exército de Davi. Só que a Bíblia diz que Davi se afasta e ele se reanima no Senhor. Ei, um dia eu estava orando a Deus dentro desse texto. Eu quero entrar com lealdade agora. Presta atenção. 2 Samuel diz que tinham 37 valentes. Esses 37 valentes eram homens de Davi que estavam dispostos a dar vida por aquela causa a qualquer momento, a dar a vida para defender a vida do rei Davi, a colocar-se na frente de uma lança, de uma espada, a lutar contra 800 homens sozinho. O primeiro deles, os 37, venceu 800 filisteus. O terceiro deles, Abissai, sozinho venceu 300. Homens que várias vezes colocaram sua vida em xeque por conta de uma causa. Sabe o que é que o Senhor me disse sobre Ziclac? É que naquele dia, quando aqueles 600 homens, no meio dos 600 tinham os 37, naquele dia 563 homens aproximadamente disseram: é hora de Davi morrer. Nós perdemos nossas esposas e filhos porque Davi agiu errado. Ele liderou de maneira errada. Só que a Bíblia diz que Davi angustiou-se muito, mas depois ele se reanimou. Ei, como é que Davi conseguiu se reanimar com mais de 500 homens querendo matá-lo? A Bíblia não diz isso. Eu vou falar o que o Espírito Santo soprou no meu momento de devocional. Eu entendo que naquela hora mais de 500 homens pegaram pedras, porque a Bíblia diz que eles quiseram apedrejar Davi. Eles iam matar Davi devagarinho, na pedrada. Eles quiseram apedrejar, e quando cada um começou a se abaixar e pegar uma pedra, uma boa pedra, uma pedra grande para apedrejar Davi, aqueles 37 homens tomaram a frente de Davi e fizeram um escudo humano e colocaram Davi no meio. Eu creio que a lealdade daqueles homens foi tamanha que eles começaram a dizer: para matar Davi tem que matar a gente primeiro. Já não era mais só a influência de Davi, era a influência de quase 40 homens amados daquele povo, que disseram: ninguém aqui vai tocar em Davi, o nosso rei. Ninguém aqui vai tocar em Davi, porque eu amo a Davi como amo a minha vida. No dia que eu representei isso aqui no altar, eu chamei alguns e pedi para eles colocarem braço no braço, fazendo elo. Só que na hora eu não tive discernimento e eles ficaram olhando para mim de costas para o auditório. Até que um deles, naquele dia foi o Té, um deles chegou e disse assim: pastor, só tem uma coisa. O Senhor está dizendo que esses homens, eles não ficaram olhando para Davi. Eles estavam emparelhados, fazendo um grande escudo humano, mas eles olhavam para as pessoas, para dizer: olhe para mim, porque para você atingir Davi, você tem que me atingir primeiro. Olha para mim, lembra que meus filhos também estão lá. Meus filhos, minhas esposas também foram levadas. E aqueles homens disseram: nós estamos com Davi, porque um dia eu jurei que daria a minha vida, e hoje eu faço real o meu juramento. Talvez um dia você tenha jurado fidelidade à sua esposa, amor ao seu marido. Talvez você tenha jurado cuidar da vida de alguém, ser cobertura espiritual sobre a vida de alguém. Ei, o Senhor chama a gente a um ambiente de lealdade. O Senhor chama a gente a fazer cumprir aquilo que um dia votamos diante dele. A palavra diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. O leal sabe cumprir o voto. O leal sabe que aquilo que vem de Deus a gente não pode recuar 1 milímetro. Deixa eu voltar para a vida de Abissai, senão eu não consigo avançar, queridos. Sabe, a Bíblia diz que Abissai é um exemplo. Por quê? Porque lá no
dos 37 valentes, a Bíblia diz que ele ficava entre os 3 primeiros. Entre os 3 primeiros. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, enumera 37 valentes. Abisai figura entre os 3 maiores, tendo se destacado. Eu vou ler o versículo 18 do capítulo 23, só o 18. Diz assim: Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, ele matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Ele tinha lugar no meio dos 3 maiores. Você vai dizer: ah, pastor, quer dizer que esse homem tinha tanta habilidade? Não, ele tinha lealdade. Ele lutava por uma causa, ele hasteava uma bandeira. Ele tinha um compromisso, uma palavra empenhada e uma paixão, uma intensidade. Pessoas leais conhecem a causa e se apaixonam por ela. Pessoas leais se aprofundam na causa, se apaixonam por ela. E essa paixão os conduz a viver até o limite. Sabe, os conduz a viver até o limite. Quantas vezes o limite é a própria vida? Quantas vezes o limite é se expor publicamente? Quantas vezes o limite é defender alguém que os outros estão atirando pedra? Quantas vezes o limite vai ser falar bem do seu pastor, do seu líder, quando outros estão achincalhando? O leal muitas vezes tem que se expor. O leal muitas vezes tem que ter uma palavra que não é a palavra da maioria. Mas o mundo diz vox populi, vox dei, mentira do inferno. Quantas vezes a voz da maioria não tem nada a ver com a voz de Deus? Quantas vezes a voz da maioria está levando para a perdição? Até porque Jesus foi quem disse: larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que entram por ela. Ora, se são poucos, não são muitas vozes. Agora a voz da multidão é grande. A voz da multidão tumultua. A voz da multidão quer calar os leais, mas não vai calar, porque o leal, ele é leal em toda e qualquer circunstância. Eu quero focar, eu não quero me demorar muito. Eu quero focar no maior exemplo de lealdade, na minha percepção, sobre a vida de Abisai. É o exemplo de quando ele vence um gigante filisteu. Está no capítulo de 21 de 2 Samuel. Importante você marcar e abrir sua Bíblia. 2 Samuel 21, do 15 ao 17. Depois daquele texto de Jeremias, esse é o segundo texto mais importante dessa palavra hoje. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 15 até o verso 17. Eu vou ler aqui. Eu estou na King James agora. Pode ser na NVI, qualquer versão você vai encontrar isso. Olha o que diz a palavra. Lutas contra os filisteus. Houve ainda uma guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com a sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Davi ficou cansado. Ei, querido, Davi era um homem de pegada. Davi era tão guerreiro, tão guerreiro, tão guerreiro, que quando ele quis fazer um templo para Deus, Deus disse: não, Davi, me agrada a tua ideia, me agrada o desejo do teu coração em fazer uma casa para mim, mas não pode ser você, porque na tua mão tem sangue demais. Tua espada funcionou demais. Eu vou permitir que a tua descendência faça o templo. Davi se alegrou porque Deus permitiu que ele juntasse recursos para o templo, mas ele mesmo não construiu. E Davi já era um homem de uma certa idade, não era mais um garoto, não era um jovem, não era um adulto, talvez entrando já na fase de ancião, mas ele era tão de pegada na espada que ele estava lá, já avançado na idade, estava lá na guerra. E a Bíblia diz que Davi, no meio do combate, ficou exausto. Estou parando aqui no 15, chego já no Abisai. Ei, olha para mim. Quero falar agora de pastor para ovelha. Estou com 47 anos. Hoje eu me sinto com muito vigor. Hoje eu me sinto com forças físicas e, pela misericórdia de Deus, espirituais e emocionais bem. Mas talvez uma hora você me encontre cansado. Talvez uma hora você me ache exausto. Talvez uma hora você espere do seu pastor uma palavra que impulsione e eu não tenho naquele momento. As minhas limitações humanas
vão fazer com que você conheça quem o Antônio é. E todo o tempo eu sei que é Deus quem me guia, quem me dirige, quem me alimenta. Mas eu sei que, humanamente falando, nós temos limites. A Bíblia diz que quando Jesus trabalhou o dia todo, quando ele foi fazer a travessia no barco, ele dormia de cansaço. Jesus estava exausto, o corpo dele estava cansado. Espiritualmente falando, ele era Deus. Mas humanamente falando, ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Você lembra dele com a mulher samaritana, meio-dia? O que é que ele tinha lá? Sede. Jesus estava com sede. Você lembra dele na travessia do lago? A Bíblia diz que ele dormiu exausto que estava. Quando o mar, sabe, as ondas levantaram, o vento ficou forte. A Bíblia diz que o discípulo foi lá e disseram: mestre, mestre, acorda, porque nós estamos perecendo. Ei, os valentes também se cansam. Os valentes também têm seus limites. Eu não sou nada. A Bíblia diz que ninguém avalie de si mesmo mais do que ele é em Deus. Eu sou o menor dos menores, o menor da casa do meu pai. Mas é Ele quem me dá força todo dia. É Ele quem me direciona. Quando eu pedi a Deus a palavra da semana, o Espírito Santo diz: olha, ensina a minha palavra para a igreja. Ensina sobre os heróis da palavra. E aí veio o tema: quem te inspira? E hoje o Senhor quer nos inspirar na lealdade, porque lealdade é atributo de Deus. A Bíblia diz que Davi estava na guerra, estava na frente de combate. Só que a Bíblia diz que ele ficou exausto. Ei, a guerra daquela época era uma guerra com espada, lança e escudo. Tudo isso pesava muito. Um escudo era pesado, a espada era pesada, a lança nem se fala. Alguns ainda traziam nas costas amarrado um arco com flecha. Tudo isso, depois de algumas horas de combate, gerava uma exaustão. Tem um dos heróis de Davi que a Bíblia diz que ele lutou por tantas horas que a espada ficou presa à mão, que ele não conseguia mais abrir a mão. Tamanha era a exaustão. Eu não lembro agora quem é esse personagem, mas se você procurar aí, você vai achar fácil. Sabe, ele lutou por tantas horas que a espada ficou presa na mão. Davi naquele dia havia lutado até o limite das suas forças e ele ficou exausto. Deixa eu te dizer que o diabo é sujo. O inimigo vai tentar atingir o seu líder. Você, esposa, o inimigo vai tentar atingir teu marido quando ele estiver exausto. Você, marido, o inimigo vai tentar atingir sua esposa quando ela estiver cansada. Você ali, membro de célula, o diabo vai tentar atingir teu líder. O casal de anfitrião quando eles estiverem cansados. Vai tentar atingir teu pastor quando eu estiver cansado. Mas eu louvo a Deus, porque aqueles que estão aliançados em Deus, Deus sempre manda o resgate. Deus sempre manda a resposta, o socorro. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Deus havia feito um voto de que iria guardar a saída e a chegada de Davi. Davi foi para a batalha, talvez até de maneira, sabe, imprudente, porque já era um homem de idade avançada. Mas Deus havia prometido que estaria no combate com Davi. Chegou a hora que Davi ficou exausto, e nessa hora a Bíblia diz que o capeta veio. E o capeta era grande, porque a Bíblia diz que nessa hora o gigante avançou contra ele. O nome do gigante, Isbi-Benob. Vou ler o verso 16. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos. A ponta da lança, 4 quilos. Você já viu em academia um peso de 4 quilos? Eu já vi. Rapaz, você pega o de 5 quilos, um homem. Mulher não pega o de 5. Um homem pega o de 5 e começa a fazer assim. Depois de alguns exercícios, aquele de 5 já causou exaustão no seu braço. Agora imagina na ponta da lança. A ponta da lança está lá na extremidade. Quer dizer que o peso vai ter um pulso para baixo. O pessoal de física
agora vai me dizer qual é a palavra certa, não é? Mas vai ter uma dificuldade extremamente maior, porque a lança ela é um instrumento comprido. Se só a ponta dela pesa 4 quilos, imagine todo o peso, para que ela possa fazer o movimento, a trajetória dela, que é sempre uma trajetória de cima para baixo. E aí o peso da ponta da lança, tá? Aquele gigante tinha uma lança cuja ponta tinha 4 quilos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Ei, o diabo quando ele vem com todas as armas. O diabo quando ele vem pronto para fazer o que Jesus disse lá em João 10:10. Matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo, desde sempre. Ele não quis destruir os nossos primeiros pais. Não fez com que eles perdessem a oportunidade de continuar no Éden. Ele vai continuar mandando seta do inferno para poder atingir a tua vida. Naquele dia, o nome, sabe, do demônio era Isbi-Benob. Aquele homem vinha, diz o texto, com a intenção de matar Davi. Eu fico imaginando que aquele demônio, o Isbi-Benob, ele estava lá, na parte de trás do combate, só esperando ver a hora de Davi cansar. Ele nem ficou lutando na hora, ele ficou ali, guardando força, energia. E quando ele viu Davi vencer uns 7, 8, 10, e a espada de Davi já não estava levantando mais com a mesma velocidade, Isbi-Benob sai de trás dos filisteus, assume a posição de liderança e vai direto para Davi. E a Bíblia diz que ele foi para matar Davi na hora que Davi estava exausto. O inimigo vai tentar matar seu líder quando ele estiver exausto. O inimigo vai tentar matar um sonho, impedir a vitória. 2020 é o ano do fortalecimento no Senhor. Eu posso imaginar que o inferno está furioso. Uma igreja que em tempo de pandemia, de quarentena, todo dia diz: estamos nos fortalecendo no Senhor, estamos enchendo de força no Senhor. O Senhor é quem dirige a Betânia, o Senhor dirige a minha vida, dirige a minha casa e dirige a tua também, em nome de Jesus. Isbi-Benob avança contra Davi. Agora eu tenho que ler o 17. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu a Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Querido, quando eu ler esse texto, ele não vai dar a minúcia do detalhe que eu enxergo, mas a Bíblia diz que o gigante foi para matar Davi quando Davi já estava exausto. Eu posso imaginar que de onde Abisai estava, ele viu o gigante correndo para frente de Davi. De onde Abisai estava, eu fico imaginando a posição daqueles guarda-costas de grandes autoridades, que são treinados para dar até a própria vida, mas eles estão ali, geralmente, sabe, com colete salva-vida, um bom treinamento. Abisai estava lá na frente de combate, lutando com alguém, mas o olhar dele estava protegendo o rei. Ele estava olhando para o rei, e de repente ele vê Abisai indo na direção do rei. A Bíblia não entra em detalhes, mas é possível que Abisai tenha tentado golpear Davi pelo menos uma vez, e Davi, já sem força, bloqueia, mas talvez tenha caído. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, mas a cena que está na minha mente é aquele gigante vindo na direção de Davi, e de cima para baixo, dando um golpe com aquela espada nova que o texto diz, bem pesada. Davi já exausto, ele bota a espada dele para bloquear, e ele consegue bloquear, mas ele vai ao chão pelo peso da pancada. Ele vai ao chão, e ao ir ao chão, ele já não tem mais a espada na mão. Ele agora é presa fácil para ser morto no próximo golpe. E é exatamente nesse momento que Abisai diz: eu dou a minha vida, mas eu preservo a vida de Davi. É nessa hora que Abisai entra e diz: essa luta agora é minha luta. Para matar Davi tem que passar por mim primeiro. E a Bíblia diz que começa ali a ser travada uma luta entre Abisai e o gigante Isbi-Benob. E porque Deus é Deus, e ele tinha declarado: a minha bênção está contigo na saída e na chegada. A Bíblia diz que Abisai ganha aquela luta e mata Isbi-Benob. A vida do líder tinha sido preservada. A vida de Abisai, o escudeiro fiel, também foi preservada. Aquele homem foi leal, como diz na palavra, com sangue até no meio da canela.
Paulo diz lá, é preciso manter a fé, o compromisso, até o preço de sangue. Ele não usa a expressão sangue na canela, mas ele diz até o preço de sangue. E alguns não chegaram até esse ponto, diz Paulo. Ei, eu não sei qual tem sido o teste da sua lealdade, mas eu quero te dizer que hoje Deus manda falar de uma lealdade que é profunda, de uma lealdade que fortalece, de uma lealdade que não vai se romper diante dos obstáculos, que não vai esmurecer porque a coisa foi ficando apertada e estreita. Havia um voto de Abisai com Davi e de Davi com Deus. Abisai olhava e dizia: Davi é um homem de Deus, Davi é um rei que Deus colocou, e porque Deus colocou Davi, eu estou com Davi, porque Davi está com Deus. Um dia Deus me colocou nessa igreja. Eu nunca pedi a Ele, mas Ele colocou. Com cordas de amor Ele me atraiu. Com cordas de amor Ele me trouxe para o ministério e me fez plantar aqui na comunidade evangélica Betânia. Por quase 3 anos me fez pastor adjunto do pastor Antônio Pai, um homem que eu amo e que tenho profunda admiração, e que busquei ser leal à liderança dele até o momento da transferência do cajado. No dia 1º de julho de 2015, Deus colocou o cajado de pastor titular e presidente da rede Betânia. Eu não pedi, mas cheguei lá pela bondade e misericórdia do Senhor. Meu cabecinha branca, como vocês sabem, continua sendo o homem que me inspira. Eu sou leal a Deus e leal a Ele, Ele é meu discipulador. Mas hoje, pela bondade de Deus, o Senhor nos colocou para liderar esse exército. Eu digo sempre que em Betânia Jesus é o pastor, o sumo sacerdote e Senhor. Mas por bondade dele, Ele colocou o cajado na minha mão. Eu estou aqui para ouvir a voz dele, ser dirigido por Ele. Eu creio que essa palavra hoje está formando valentes leais. Eu creio que essa palavra hoje está gerando no seu coração o desejo de fazer parte dessa guerra, o desejo de entrar nas fileiras desse exército, o desejo de sair de uma condição de passividade e dizer: eu estarei no meio dos 300 valentes. Aqueles 300 de Gideão, os 37 de Davi. Ei, ninguém vai fazer nada grande sozinho. Deus está dizendo para nós que o período da quarentena é tempo de crescimento, que 2020 é ano de fortalecimento. Deus está trazendo gente, vocês não têm noção como Deus está formando valentes aqui, ó. Nesse período de pandemia, vem 1, vem 2, vem 3, a gente não pode estar com muitos, mas gente que está se doando todo dia, gente que a gente pode contar, gente que está dizendo: pastor, eu quero ser voluntário para Deus, eu quero servir nessa obra. O Senhor está buscando pessoas leais. Está faltando lealdade lá fora, mas não pode faltar na casa do Senhor. Está faltando lealdade lá fora, mas não vai faltar no teu casamento, na tua aliança. Está faltando lealdade lá fora, mas não vai faltar em Betânia, em nome de Jesus. Porque Deus está levantando Abisais. Há um tempo atrás a gente estava num congresso, numa conferência. Eu vou falar aqui para honrar esse discípulo. E o pastor naquela conferência falou sobre lealdade naquele dia. Era uma reunião só para pastores e líderes. E eu estava lá com alguns dos meus líderes diretos. E quando aquele homem, ao descrever alguns minutos sobre Abisai, perguntou: tem um Abisai aqui? Imediatamente, gente, aquele jovem dessa igreja, ele não demorou um segundo para ficar em pé. Tamanha era a convicção dele da aliança com Deus e com essa liderança, com o pastor Antônio Filho. É um discípulo direto, muito amado, que eu chamo de Tiagão. Meu filho de Tiago. Tiago da Daia, assim que você conhece. Eu te amo, Tiago. Sabe? Ali foi um momento público em que eu pude diante de todos dizer verdadeiramente: Tiago é um Abisai. Mas eu quero te dizer que Deus está formando Abisais em toda a rede branca. Deus está formando na igreja toda. Mas o homem leal se multiplica em filhos leais. O homem leal se multiplica em família leal.
O homem leal se multiplica em netos leais. Hoje, o Senhor está trazendo para nós um atributo dele. Meu Deus é Deus leal. Eu vou voltar para o texto lá do começo. Jeremias 9, 24. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade. Pois é dessas coisas que eu me agrado. Lealdade, retidão e justiça. Deus se agrada disso. Tem Abisai aí? Tem gente leal aí? Talvez a sua lealdade antes dessa palavra estava desse tamanho. O Senhor está dizendo: aumenta a tua lealdade hoje. Faz um voto ao Senhor. Faz um voto de ser leal no teu casamento. Faz um voto de ser leal lá na empresa, ao empregador, ao patrão. Tu fale mal da empresa quando você sair de lá. Seja leal à tua igreja, seja leal ao teu pastor, seja leal ao teu líder de célula. Tenha um DNA de lealdade, querido. O Senhor honra homens leais, mulheres leais, jovens leais. Deixa eu te falar um discernimento que Deus me deu há pouco tempo. É que como Deus respeita as autoridades porque elas são instituídas por Ele, aqueles que vivem em lealdade crescem junto com a autoridade. Quem não está em lealdade não tem alinhamento, e porque não tem alinhamento, a autoridade cresce e ele não. Presta atenção porque eu vou repetir agora. O alinhamento com a autoridade é sinônimo de lealdade, e na lealdade há crescimento. O alinhamento com a autoridade é sinônimo de lealdade, e na lealdade há crescimento. Deus faz honrar você porque você é leal ao seu líder, e você não precisa estar na presença dele para ser leal. O leal é aquele que é leal também na ausência, que é leal por trás. Quando as pessoas começam a fazer uma rodinha de murmuração, ele diz: epa, esse não é o meu líder. Ele não é perfeito, mas é um homem de Deus. Sabe? O leal, ele é leal até o tutano, mesmo quando a voz dele é voz de minoria. Para ser leal não é preciso ser voz da maioria, é preciso honrar a Deus e querer parecer com Ele. Querido, eu estou concluindo agora. Eu estou concluindo agora para dizer a você, a gente vai voltar para aquele louvor lindo que a gente cantou antes da palavra. Você tem sido leal no seu casamento, na sua igreja, no seu trabalho? Como é que seus líderes te enxergam? Ei, seus líderes veem em você uma pessoa leal? Se sim, parabéns. Mas se eles não estão vendo essa lealdade, eu quero te dizer que Deus manda essa palavra hoje, porque enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida você pode decidir fazer parte daqueles 37 de Davi ou dos 300 de Gideão. No dia de Gideão as pessoas disseram: pelo Senhor e por Gideão. Nesta igreja você também pode fazer parte daqueles que vão dizer: pelo Senhor e pelo pastor Antônio Filho. Deus está formando os valentes, os leais. Você faz parte dessa equipe. Durante a ministração, durante o apelo, diga aí: eu faço parte. Coloca aí. Eu sei que hoje é um segundo culto, a presença não é a mesma, sabe? Mas eu sei que tem gente leal aí do outro lado da transmissão. Eu sei que tem gente dizendo: eu faço parte, pastor. Conta comigo, pastor. Eu quero estar contigo nesse ministério, nos dias bons e nos dias maus. No dia da fartura, no dia da escassez. No dia da multidão e no dia da solidão. No dia da saúde, no dia da enfermidade. No dia da unção, que eleva o teu espírito, mas também no dia da tristeza. Ei, tem gente leal aí do outro lado? Tem gente leal aí do outro lado? Deus está formando valentes. Eu conto com você. Essa igreja conta com você. O Senhor conta com você. Pastor, eu já fui desleal no passado. Ei, Deus está dando novas oportunidades. Em todo tempo amo um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Estamos em plena pandemia, em plena quarentena. Hoje, maio de 2020. O Senhor está forjando caráter. É na fornalha da aflição que Ele forma os leais. É na fornalha da aflição que os valentes saem de lá forjados, debaixo da alta temperatura, do perrengue, da prova, do deserto. É a alta temperatura do deserto. Ei,
Senhor está forjando pessoas leais. Leal não vem da capacidade humana, porque a natureza do homem é pecaminosa. A lealdade vem do atributo de Deus. Quanto mais eu e você nos aproximarmos de Deus, quanto mais eu e você aproximarmos dele, você será uma pessoa leal. Muito de Deus, muita lealdade. Distante de Deus, pouca ou nenhuma lealdade. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova com o Espírito inabalável. Coração puro. O leal tem coração puro. Não retire de nós. Eita, Deus não vai sair. O teu Deus não vai sair de homens leais, de mulheres leais, de jovens leais. Porque Deus se agrada da lealdade. Ele diz: eu ajo com lealdade, com justiça e retidão. E eu me agrado, diz o Senhor, dessas coisas. Salmo 137. No Senhor há amor leal, e Ele age fielmente sempre em todas as coisas. Talvez você tenha sido desleal no passado. Talvez você tenha errado. Deus está dando novas oportunidades. E não mais cometer. Seja leal. Abraça sua causa. Nessa igreja a nossa causa tem nome. Ganhar vidas para Jesus. Ser multiplicador de vidas. Essa é a nossa causa, a nossa bandeira. Levantar o nome do Yeshua. Fazer dele a nossa bandeira. Jeová de si, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. Diga: eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Sim, Senhor, eu quero. Eu declaro que agora um monte de gente está declarando: eu quero, eu quero, eu quero. Um homem segundo o coração de Deus. Abisai agiu com lealdade. Foi íntegro, foi leal, arriscou a própria vida e Deus honrou. Deus guardou a vida dele e guardou a vida de Davi. Seja um homem, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Seja um jovem segundo o coração de Deus. Seja um adolescente segundo o coração de Deus. Eu não vou me alongar mais, eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero orar nesse momento. Agora só instrumental. Só instrumental agora. Daqui a pouco a gente continua. Só instrumental. Ei, um homem segundo o coração de Deus tem atributo dele. E hoje a palavra diz que é atributo de Deus a lealdade. Que na presença do Senhor há amor leal. Salmo 130, verso 7. Ei, que Deus se agrada da lealdade. Ele age com lealdade. Os leais já estão botando o nome aí. Eu peço o pessoal que olhe aí, por favor. Os leais já estão colocando. A turma vai colocando o nome aí. Pastor, eu faço parte. Aleluia, estou recebendo aqui a confirmação que sim. Eu quero desembanhar minha espada. Eu quero colocar o meu escudo a serviço do reino e a serviço do reino e do rei. Primeiro do rei, depois do reino. Coloque o seu escudo a serviço do rei Jesus e do reino aqui em Betânia. Sirva ao rei e ao reino. Ao rei é servir a Jesus, Senhor e Salvador. Ao reino é aqui na igreja, na casa do Senhor, levantando o nome de Jesus. No Mutirão 1, no 2, no 3, no Joaquim Leão, no Prado, na Ponta Grossa, no Vergel, no Trapiche, no Prado, em Maceió, em Alagoas, no Brasil e até nos confins da terra, aonde o Senhor nos enviar. Tem valente aí? Tem leal aí? Tem gente dizendo: eu vou vestir essa camisa, eu vou colocar esse escudo, pastor. Eu estou junto, eu quero emparelhar meu escudo com o teu, pastor. E quando o Senhor estiver exausto, ei, conta comigo. Ei, gente, vocês não vão me ver turbinado toda hora. Pode ter certeza que um dia você vai olhar e vai dizer: o pastor não estava igual estava naqueles dias. Então nessa hora, ore por mim. Nessa hora, diga: pastor, estou aqui, viu? Estou aqui. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor lá em Ziclac. Mas primeiro Deus levantou 37 valentes.
Primeiro Deus levantou 37 valentes. 37 valentes que preservaram a vida de Davi naquele dia. Que fizeram um escudo humano. Que emparelharam os escudos para dizer: para atingir Davi tem que passar por mim primeiro. Eu sei que o Senhor está levantando gente leal. É tempo de angústia para muitos, mas a palavra diz: é nesse tempo que nascem os verdadeiros amigos. E amigos são leais, diz a palavra. Mais leal do que o irmão. Há muitos irmãos aí que não falam com o outro, mas amigo de verdade é confidente. Amigo de verdade, ei, te conhece, sabe quando você está bem e quando você está mal. Amigo de verdade não te abandona quando o dinheiro acaba ou quando a saúde foi embora. Sirva ao rei e ao reino. E como reino o Senhor te chamou como parte de Betânia. Eu quero orar agora pela tua vida. Eu quero orar porque foi para isso que Ele me chamou nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de mim eu não tenho nada, mas foi o Teu Espírito que soprou. A unção foi o sopro do Teu Espírito, Senhor. Eu peço agora, Senhor, que essa unção do Teu atributo, a unção de lealdade, Senhor, a unção de emparelhamento dos escudos, ela venha em cada lá agora, em cada um nessa transmissão. Os que estão assistindo agora pelo Instagram, os que assistirão depois pelo YouTube, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja um recebimento dessa palavra por inteiro. Que, ó Deus, que haja um quebrantamento. Que, ó Deus, cadeias de deslealdade sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Pessoas que agiram com deslealdade, que ficaram envergonhadas na caminhada, eu anulo agora no nome de Jesus todo histórico de deslealdade. Eu quebro no nome de Jesus. Quebramos também as cadeias da culpa, do ressentimento, ó Pai. E declaramos a novidade de Deus. Um tempo novo, um tempo de aliança, um tempo de lealdade, um tempo de escudos que se emparelham e protegem uns aos outros. Um tempo, ó Deus, de conhecer o rei e o reino. De ser melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores ovelhas, melhores líderes, melhores empregados, melhores patrões. Oh Senhor, gera do Teu atributo agora, da Tua lealdade. A Tua palavra diz: eu ajo com lealdade, justiça e retidão, e nessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Que o Senhor se agrade de mim e se agrade de Ti. Que o Senhor se agrade de nós, havendo em nós um coração puro, um espírito inabalável, que age com lealdade. Assim eu declaro sobre a tua vida o sopro da lealdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Enquanto a gente entrou, eu quero te dizer que no YouTube a gente só filmou agora, mas não foi transmitido. Mas a gente vai transmitir essa palavra no YouTube. E assim que ela estiver lá, eu vou avisar nos cultos. Então você assiste, manda para alguém. Se ela te edificou, vai edificar os teus filhos. Episódio 4. Quem te inspira na lealdade? Abisai me inspirou. O Deus eterno tem um atributo da lealdade. Que o Senhor te dirija os passos. Em nome de Jesus, fica na graça dele. Deus abençoe. O Teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser